Olá! Se você não me conhece, tá na hora de me conhecer, porque eu pensei que esse tema é muito legal para eu comemorar os meus 10 anos de tratamento esse ano, que na verdade eu fui diagnosticada no dia 6 de setembro. Então, tá chegando. Não importa. Dia 6 de setembro de 2013, eu fui diagnosticada com transtorno de personalidade borderline e o transtorno afetivo bipolar foi alguns meses depois. Então, esse é o tema de não acaba nunca, esse sofrimento horroroso, essas crises pavorosas, eu tacando o celular na parede, eu querendo que tal pessoa fique grudada comigo, e esse vazio, essa depressão, isso não vai acabar nunca. Então, nós vemos muita frustração com o tratamento, e aí eu vou colocar o que o pessoal sente numa pequena pesquisa que eu fiz lá no Instagram. Que Instagram, eu não sou TPB, meu, Débora Gomes, me segue lá se quiser falar comigo, que eu tento fazer o que eu posso. Então, eu me questiono e ponho vocês para se questionarem. A ideia do tratamento psiquiátrico, ela seria idealizada por nós, pelos psiquiatras? Será que tratamento existe? Não existe? Então, o que seria o tratamento? Tem vídeos aí que eu falo sobre isso. É legal ressaltar que meu primeiro vídeo eu tinha 5 anos e meio de tratamento, então vocês estão aí me acompanhando em 4 anos e meio de tratamento. E se você observar, você pode ver as minhas mudanças, como vocês podem ver também várias coisas que eu tentei fazer. Os estudos, os livros, as experiências. Então, será que tratamento são os sintomas não existirem mais? E o que a gente vê por aí? Principalmente em vídeos da internet, que a gente procura mais, né? Então a gente vê muito psiquiatra falando que é possível ter o controle do transtorno de personalidade borderline. E aí a gente pode ter aquela esperança, claro, de não sentir mais as coisas horrendas do transtorno de personalidade borderline, que você sabe quais são. E, ou então, pessoas que nos odeiam, obviamente, porque tiveram experiências ruins e estão colocando todo mundo no mesmo saquinho. Simplificar, generalizar é a coisa mais fácil para o raciocínio do ser humano. Relativizar que é difícil. Então, eles acham que a gente tem que desaparecer do mapa. A gente tem aí dois extremos. Não estou criticando os psiquiatras, mas vamos pensar na nossa mente. A cura, nada existe mais, e do outro lado, a gente é uma porcaria desgraçada que não devia estar nesse mundo. Será que a gente tem uma expectativa exagerada em relação ao tratamento, ou o tratamento ele não serve para nada? O que eu pensei sobre a realidade em vez da expectativa? É o que eu sempre falo aqui, que cada caso é único. Nós somos seres humanos. E a psiquiatria, ela acaba tendo que juntar evidências
inclusive para colocar a gente em diagnósticos que foram inventados, os nomes, para poder seguir um tratamento de acordo com sintomas semelhantes. Então, a psiquiatria, vamos falar de forma generalizada, ela pode classificar os transtornos psiquiátricos como leve, moderado, grave, gravíssimo. Isso é uma tentativa da psiquiatria tratar você. Mas isso não significa que todos os moderados são iguais. Nós temos que ter 5 a 9 sintomas do DSM-5. Então, já não necessariamente todos os borders têm os mesmos sintomas. E outra coisa muito importante é que só você sabe a sua dor. Importância de você ser aberto com os seus profissionais. O seu psiquiatra não sabe mais sobre você do que você. O seu psicólogo não sabe mais sobre você do que você. Tenha certeza disso. E na nossa realidade, a gente tem um estigma fortíssimo em relação às doenças psiquiátricas. A gente está sempre falando do outro. É a nossa família, é na rua, são os amigos. Se a gente fala que a gente tem uma coisa, a gente é questionado, escuta aqueles conselhos irritantes que a gente já conhece que não funcionam. Até que a psiquiatria é uma balela, né? A gente está aí, a gente sabe muito bem o que é esse estigma dos outros em relação a gente. Mas será que é só dos outros em relação a gente? Esse estigma, nesse tempo todo, eu concluí que ele tá dentro da gente também. É o que eu sinto em mim e vejo as pessoas falando. Ué, eu tenho preconceito comigo mesma? Não sei como dizer. Porém, as doenças psiquiátricas, elas são uma das... Elas têm uma característica bem comum, que é a gente sentir culpa pelos nossos sintomas. A gente duvidar da gente. A gente não conseguiu fazer uma coisa e a gente fica pensando que a gente poderia ter feito mais. Sempre querendo puxar e passar. Você passa, de repente, o dia arrasado, não só por sintomas depressivos, mas também porque você não conseguiu fazer a coisa. Então aquilo só aumenta, o desgaste só aumenta. A gente sempre achar que a gente poderia fazer melhor. Eu tô deprimida, eu consegui tomar banho, eu consegui fazer uma salada, um almoço legal, mas eu não consegui fazer a minha caminhada de 30 minutos. Eu devia ter feito. Eu sou um horror. Será? Hoje eu tô cheia dos serais. E esses serais são muito importantes porque a resposta ela tá dentro de você, não tá em mim. Eu tô aqui compartilhando o que eu aprendi nesse tempo todo. Então, a gente sempre acaba... eu acho muito interessante a gente fazer a comparação com doenças físicas. E uma que a gente volta e meia compara, porque a gente tem noção do que não do que é viver, né? Cada um tem a sua dor, inclusive quem tem outras doenças que não são psiquiátricas. Mas se a gente comparar com diabetes, a pessoa começa a ter diabetes. Putz, que saco, adoro comer doce. A pessoa vai sentir culpa de ter diabetes? Ela vive uma vida normal e de repente vê lá no exame a glicose mais alta? Não. Só se foi causado, não sei se pode ser causado por alguma coisa que fez, mas mesmo assim, não dá para comparar com um transtorno psiquiátrico. Duvidar de si mesmo. Ela vai duvidar que ela tem diabetes? Não, ela tem diabetes. Não tem dúvida.
E aí, sempre achar que poderia fazer melhor. É uma matemática mais usual. Dependendo do nível do diabetes, de leve a gravíssimo, você tem lá a maneira de controlar. Ou a medicação, come tanto doce, ou toma insulina. Então, a pessoa tem ali o que fazer. Se ela fizer o que ela tem que fazer, ela não vai achar que deveria ter feito mais. Ela vai estar feliz pelo que ela fez. E sim, se ela passar do limite, que vamos fazer uma correlação, parar de tomar as medicações, se o diabético não tomar as medicações, ele está errado. Se o paciente psiquiátrico não tomar direitinho para ver como é que fica, também, aí pode sentir culpa. Mas dentro de uma normalidade do tratamento, não, vai ter feito o que fez. Vou falar da minha realidade agora. Então, um belo dia, recentemente, não que isso não tivesse passado pela minha cabeça antes, porque eu sou muito investigativa, eu pensei, eu quero saber exatamente com o que eu tô lidando. Contra o que eu tô lutando? Eu quero saber que tipo de paciente psiquiátrico eu sou. Então vamos pensar aí na história dos vídeos. Vocês já me viram com vários, mais magra, mais gorda, dia que eu não consigo me vestir, dia que eu consigo botar uma roupa. 2 anos e pouco de eletroconvulsoterapia, que é para depressão bipolar, no meu caso, tá? Não é para borderline, mas quem faz eletroconvulsoterapia tem uma gravidade e várias outras coisas na minha vida que demonstram, sim, que eu tenho uma doença complicada. 2, tá, gente? Transtorno bipolar tipo 2, misto com ciclotimia e depressão resistente, mais o transtorno de personalidade borderline, tá? E mesmo assim eu fico com aquelas sensações de sempre achar que eu posso fazer melhor. E aí eu quero saber o que eu tenho exatamente, contra o que eu tô lutando. Aí é importante fazer uma ressalva que cada pessoa, ela também tem que ajudar seu psiquiatra, psicólogo, devido à relatividade dos transtornos psiquiátricos, como é subjetivo, a lidar com essa situação. Então, assim, eu sou uma pessoa eu gosto muito de realidade. Então, eu quero que taque a M na minha cara, sabe? Não é porque eu, de repente, sei alguma coisa muito ruim que eu vou ficar apavorada ou parar de lutar. Então, cada pessoa tem uma maneira. Tem pessoas que precisam de uma abordagem mais tranquila, entendeu? Então, assim, o que eu tô falando que eu precisei, que eu decidi fazer, foi para mim. Para mim. Então, convido vocês a terem o pensamento de vocês. Então, eu quis falar com a minha psiquiatra. Eu quero saber o que eu tenho de verdade, que nível que eu sou, porque eu fico vendo esse negócio de internet. No caso, eu estava falando do transtorno bipolar, mas pode falar dos dois. De internet que, eles são controlados com medicação. Eu tô aqui há 10 anos e meu humor, ele oscila e eu tenho crise, o caramba. Eu quero saber bater pezinho. E aqui eu vou falar para vocês a mensagem dela. Muitos casos não se consegue retorno mesmo, ou se consegue por 1, 2 anos. Aí vem crise e afastamento de novo. Isso é da bipolaridade, tá? Mas vamos associar. Mas a maioria dos casos é leve e a pessoa consegue ter uma vida funcional 90% do tempo. É o que eu vejo no consultório e o que os estudos veem. Estou falando da maioria dos casos e não do seu caso.
Cada ser humano é único e não podemos tratá-lo como mais uma na estatística. O seu caso, numa gradação de leve, moderado, grave, gravíssimo, é considerado grave, sim, com períodos gravíssimos e períodos moderados. Muito obrigada. Eu precisava saber. Bom, nós temos um problema aí, uma cautela dos profissionais de dizer que tal caso é grave, somente se a pessoa não perguntar, ou eu entendo. Por quê? Porque dependendo da pessoa, ela pode pensar assim, meu caso é grave, não tem solução, então não vou fazer nada, não vou passar por esse processo difícil, tomar remédio, vai dar a titica mesmo? Então eu vou fazer aqui, lei do engano. Nananina não, nananina não. O meu caso é grave. Isso me deu um alívio. É doida mesmo. Por quê? Porque isso aqui deve ter 1 semana e meia que eu recebi essa mensagem. Mas eu já tô me sentindo mais aliviada no sentido assim de... Eu tô sentindo que eu tô com menos culpa, eu tô duvidando menos de mim, eu tô me acolhendo mais. Eu até falei para minha professora de yoga, olha, deve ser 1% sei lá, menos de 1% dos dias do ano que eu deixo de fazer uma aula de yoga por preguiça. Porque depois que você tem depressão maior, preguiça não é nada. Então, assim, eu vou lutar da mesma maneira. Mas a culpa, a dúvida de mim mesma, a cobrança, ela piora extremamente o quadro. E eu já tô sentindo um certo alívio. E hoje, vai dizer que o tratamento não melhora? Hoje, eu anotei aqui algumas coisas. Eu tenho muita consciência do que eu tenho. Eu posso falar isso aqui. Porque esses 10 anos eu não parei em momento algum de aprender coisas. Sempre da maneira que eu podia, na fonte que eu podia. Não tô fazendo faculdade. Eu tô indo atrás no meu caminho. E os meus relacionamentos, que são um babado do borderline, eles melhoraram muito. O relacionamento afetivo, relacionamento familiar, os problemas do passado em termos de perdão, em termos de deixar pra lá, em termos de não ficar guardando mágoa, sabe? E eu desenvolvi, sim, uma capacidade de colocar limite nos outros sem medo. Agora, eu não tô falando isso porque é fácil e nem é 100%. É muito mais fácil você colocar limite no vizinho do que você colocar limite no seu pai, na sua mãe, no seu namorado. É óbvio. É muito mais difícil a gente se colocar, às vezes, de uma maneira que não é o que o outro gostaria, para quem é mais próximo, para quem importa mais pra gente. Mas convenhamos que muita gente, não precisa ser borderline, não consegue dar limite. E o não, o limite, daqui você não passa, essa informação eu não vou te dar, quantas palavras é melhor, já conversamos isso aqui. É muito bom, tanto que assim, muitas pessoas que me conhecem falam, eu queria ser bem resolvida como você. Nossa, não, tem várias coisas que eu sou mal resolvida. Eu consigo visualizar minhas crises chegando. A borderline, ela é mais difícil de controlar. A bipolar, eu consigo perceber como é que meu organismo está atuando e até consigo baixar a onda. Eu também compreendo as minhas atitudes passadas, que eu não gosto, que eu não queria ter feito, mas que eu não posso fazer nada, eu já fiz. Hoje eu entendo por quê. Não que passe pela minha cabeça e eu entendo por que flores. Não, tem certas coisas que eu penso, pô, não queria que nunca tivesse acontecido na minha vida. Putz, grila. Mas aconteceu
e na hora eu posso sentir até uma, então eu posso sonhar com a situação, mas eu entendo, eu não estou mais perdida, vendada num túnel escuro, sem fazer a menor ideia do que e sempre repetindo os mesmos erros. Não, eu estou sempre tentando melhorar, mesmo que eu não consiga de primeira. Eu sou um ser humano. E eu tenho muito orgulho do que eu consegui. Eu sei que a dificuldade é grande para quem tem esse quadro. E sim, eu tenho mesmo que me orgulhar das minhas vitórias, como você tem que se orgulhar das suas vitórias e como todo mundo tem que se orgulhar. Mas se você concluiu uma faculdade, se você está num trabalho há um tempo, se você está criando seu filho, não importa. Se você aprendeu uma coisa e faz isso lindamente, olha para você e fala mesmo: eu mereço os parabéns. E olha só as minhas dificuldades. Eu tenho alteração de humor. Eu tenho alteração de humor rápida, eu tenho alteração de humor lenta, que dura mais, que eu não tenho há algum tempo. Os remédios, eles não fazem 100% a minha alteração de humor ficar. A depressão resistente que eu falei antes, eu tenho uma dificuldade danada que os antidepressivos façam efeito. Eu tenho muita dificuldade de ficar longe da pessoa favorita, como a gente coloca aqui, tem o vídeo. Eu não tô... Nossa, esse negócio do feminismo, eu sou mulher hipersegura que não preciso de ninguém. Isso é uma fantasia extremista e que eu tenho, sim, dificuldade. Se for passar um tempo fora, se for sair quando eu queria que ficasse comigo, só que eu trabalho na terapia, eu tento não explodir. Se eu explodo, é menos quantidade de tempo do que antes, eu consigo refazer com mais rapidez do que antigamente. Tropeço? Eu tropeço, tá? Eu tenho raiva intensa. Dependendo da situação, parece que entrou o negócio no corpo, que se fosse outro momento, tá? Recebeu o demônio, tem que exorcizar. Eu tenho. Mas assim, o que antes eu passava 3 anos, 5 anos odiando uma pessoa, sei lá por causa de quê, a última vez que eu teimei com uma pessoa assim, eu acho que, ó, não sei, demorou uns 4 meses e agora, não vou dizer, eu adoro essa pessoa. Não, mas não me diz mais nada. Intensidade. No geral, eu tenho intensidade com tudo, pro bom, pro ruim. Se o vizinho coloca música alta, que eu coloco nos stories reclamando, é aquela história, você não quer simplesmente falar com o vizinho para ele baixar, você quer matar o vizinho. Mas eu não vou matar o vizinho. Mas é a sensação que dá, você passa a ter um ódio, intensidade. Então vamos administrar isso. Eu não vou matar o vizinho, eu não vou lá bater na porta dele, eu não vou botar um negócio para ele tropeçar. Mas a intensidade está dentro de mim, a intensidade é quem eu sou também. E também tem dias que eu não consigo fazer algumas coisas. Tipo, eu desmarco compromissos, eu fico deitada, ou não consigo tomar banho. E eu tô lutando, principalmente para não me sentir culpada. Com a cabeça fria, eu vejo que naqueles dias eu tava com uma sensação que era perfeitamente plausível de eu estar naquela situação ali sem conseguir fazer as coisas. Eu sei o que eu senti e como aquilo é diferente do que eu tô sentindo agora. Então eu consigo perceber que não era mentira. Então o que eu quero é trabalhar a culpa, a dúvida de mim mesma, para eu passar pela situação de forma menos pior. Caramba! Então isso é tratamento? Você ter consciência daquilo que você tem, administrar isso do jeito que dá.
por acaso, o diabético pode tomar 2 litros de sorvete algum dia? Eu acho difícil. Aliás, nenhum ser humano deveria, mas eu acho que não dá, não. A gente tem um diagnóstico sem cura. Mas mais do que isso, falando do transtorno de personalidade borderline, não da bipolaridade. Os dois são sem cura, mas um se chama transtorno afetivo bipolar, o outro transtorno de personalidade borderline. Então, ele é um transtorno de personalidade, como eu já disse aqui várias vezes. Ele é a maneira como nós fomos construídos. Então, assim, como se dentro, uma analogia, dentro das nossas células, no meio dos parafusos que juntam as células e a nossa mente, tudo tem uma estrutura que a ciência inventou chamar de borderline, origem do nome na psicanálise, que é traduzido como limítrofe, e tem uma galera que chama de transtorno de personalidade emocionalmente instável. Sendo um transtorno de personalidade, ele faz parte de quem a gente é, porém não é o que a gente é. A gente é a gente. Mas a gente, eu acho que eu nem saberia viver sem as características do transtorno de personalidade borderline, porque ele faz parte de mim. Eu tenho que melhorar para isso não ser da mesma forma que era na época e que eu ainda sinto um transtorno, aquilo que faz extremamente mal e prejudica a nossa vida interior e relacionamento com o externo. Mas ele faz parte da gente, como todos os transtornos de personalidade. Então, é conhecer, aprender a lidar, para de repente essa intensidade ficar mais para a parte boa. Porque ser morna, tanto faz. Mais ou menos. Não sou eu. Não sou eu. Eu adoro as coisas. Ou então estou completamente de saco cheio. Ou cada dia vem uma ideia diferente. E se eu estou em casa sem fazer nada, às vezes é emocionante. Então, eu queria trazer isso como conclusão dos meus 10 anos, sendo que eu não vou parar aqui, não. Se você continuar aí, de repente você assiste a minha conclusão dos 20 anos de tratamento. Eu espero vocês, porque a gente continua no trabalho de formiguinha.